Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um programa Empregabilidade Blindada às 10h30 da noite, especial Coronavírus, a pandemia. A gente continua trazendo assuntos relevantes, interessantes e ousados, né, para a gente realmente refletir sobre o momento que nós estamos passando mundialmente, aqui no nosso país, e também para te ajudar a você realmente nessa quarentena ou dentro do seu momento de vida ou do momento profissional, para fazer com que você reflita sobre esse momento, mas com paciência, com calma, com planejamento. E hoje o programa traz um convidado muito especial, Tércio Vitor, meu amigo de 10 anos, colega coach, está aqui com a gente. Tércio, boa noite. Boa noite, Marcela. Obrigada, viu, por participar aqui da Empregabilidade Blindada com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite aos ouvintes aí, os participantes dessa live. Os ouvintes da Rádio Exclusiva FM, os nossos telespectadores, o pessoal aqui que está com a gente no Facebook. Eu vou pedir para vocês mandarem um alôzinho e falar o estado, né, e a cidade do Brasil que está assistindo a gente. Nós temos, às vezes, companhias internacionais também. Hoje é sexta-feira, 10 horas da noite. Esse programa de carreira ele tá ficando meio corujão. Tava falando aqui com o Tércio, né? Mas esse horário é muito bom, né? Porque às vezes é um horário que de sexta-feira a gente já chegou em casa, a gente tá perto aí daquele momento de dormir, de descansar, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de pegar o celular ou o computador e se atualizar um pouquinho, né? Ou, na verdade, o Empregabilidade Blindada, o objetivo do programa, como eu falo toda sexta-feira, a gente voltou ao ar agora em 2020 com a ideia de transformar a sua carreira, de trazer atualização, de mudar seu mindset e conversar muito com o profissional brasileiro, porque o método Empregabilidade Blindada, eu falo muito de você olhar para a sua carreira de 12 a 24 meses antes, para você se planejar aonde você quer chegar. Por quê? Desde 2015 trabalho com recolocação profissional assim fortemente e as pessoas procuram a recolocação após a demissão e às vezes após a demissão aí a pessoa se dá férias e aí depois ela busca você no segundo tempo, no 45 do segundo tempo. E aí hoje no país o mercado de trabalho não absorve essa recolocação tão rápida, né? Assim, de bate-pronto. Então, a gente precisa entender o nosso momento de carreira, os nossos gaps, se a gente precisa se atualizar em referência, assim, estou me referindo aos estudos. Então, a Empregabilidade Blindada, ele quer trabalhar com você toda semana essa questão. É claro que de praticamente quase um mês para cá, 3 semanas, a gente teve essa questão da pandemia, do coronavírus, que, claro, já desde o começo do ano já tinha atingido outros países, começou, né, o epicentro foi na China, depois a gente teve essa questão da Itália, outros países, e chegou ao Brasil no comecinho do mês passado, né? Então faz 30 dias que a gente vem conversando sobre esse assunto, e aí eu resolvi, claro, mudar um pouco o foco do Empregabilidade Blindada e trazer convidados que agreguem no bate-papo referente ao que está acontecendo, como na semana passada a gente falou com o doutor Alder Thiago Bastos sobre a MP, né, que foi o Bolsonaro, logo depois, acho que há 2 semanas atrás, ele decretou
a medida provisória logo no começo da semana, e a medida provisória acaba impactando no trabalho de todos nós, né? Com contratos CLT, inclusive. E também para quem hoje tem vínculos autônomos, né? As ajudas do governo, então isso era muito importante, a gente conversou. E nessa semana trouxe o meu amigo aqui com a gente, o Tércio, para falar um pouquinho sobre. A gente quer discutir com você os desafios do presente e do futuro na sua vida pessoal e profissional. A gente sabe da pandemia, mas a gente quer que você não desista dos seus sonhos para 2020. E aí, o Tércio, estudioso do comportamento humano, vou então apresentá-lo aqui para vocês, o currículo do Tércio, para vocês conhecerem, e aí a gente vai ter a oportunidade de começar nosso bate-papo, tá bom? Então, vou apresentar o Tércio aqui para vocês. Vamos lá. Tércio Vitor é um estudioso do comportamento humano, estrategista de vida e carreira, que usa o coaching, a PNL, a neurociência, a psicologia em suas vertentes mais modernas, a ciência econômica e o marketing para ajudar pessoas e organizações a acelerar resultados pessoais e profissionais. E o tema de hoje é como enfrentar os desafios do presente e do futuro na vida pessoal e profissional. E aí, para a gente começar nosso bate-papo, a gente, claro, geralmente nossas lives, as nossas aulas, né, Tércio? A gente tem uma referência teórica. Sim. E aí, o Tércio escolheu uma pesquisa feita pelo Jornal Econômico, bem recente, né, agora no dia 7 de fevereiro desse ano, que tem uma afirmação bem importante aqui para a gente e que é o início do nosso bate-papo. 58% da população brasileira declara-se pouco ou nada satisfeita com a vida. Com a vida. Então, como enfrentar os desafios do presente e do futuro na vida pessoal e profissional? Então, essa é a pergunta que eu faço para o Tércio. Pergunta de $1 milhão, né? Pergunta fácil, né? Essa pergunta ela é muito oportuna porque ela é abrangente, né? Ela traz duas situações aí que requer uma resposta bem abrangente também, e eu vou tomar a liberdade de pautar essa minha resposta, não no achismo, mas claro, nas ciências, né? E eu poderia até ser específico nas ciências que eu vou responder essa pergunta. A psicanálise, a psicologia nas vertentes mais modernas, a neurociência, a programação neurolinguística. A minha resposta ela faz a transversalidade com essas ciências aí. Essa pergunta ela traz dois fatores de muita relevância. Primeiro, a pesquisa citada aí é uma pesquisa que foi feita no início de fevereiro, né? E ela aponta 58% da população brasileira com índice alto de insatisfação. Veja bem, a pandemia chegou ao Brasil muito depois desta época. Então, há uma insatisfação muito antes da pandemia. E um segundo ponto relevante nessa pergunta que você fez é a questão da como viver o presente e o futuro, né, na questão pessoal e profissional. Nessa mesma pesquisa citada, o indicador de maior índice nessa pesquisa foi justamente esse: como manter o equilíbrio na vida pessoal e profissional. De todos os itens, ela aponta 58% dos respondentes da pesquisa, que a maior insatisfação deles estava nessa falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, isso é bastante relevante, porque há de se supor que essa insatisfação ela aumenta agora com a chegada da pandemia. Sim.
É por né? causa daquelas sensações que nos bastidores a gente comentou um pouquinho, né? Antes da Sim, nossa entrevista aqui, o medo, o desespero, a a angústia, ansiedade. a É, ansiedade, a depressão. sim, na verdade, o que que a gente tem no futuro? No futuro, a gente tem três coisas básicas: incerteza, insegurança e medo. É isso Sim, que tem no futuro. E, então, a saída para esse momento, nessa busca de equilíbrio, é a gente passar necessariamente por uma mudança de mentalidade. É o famoso mindset. Porque a pandemia, ela é um pacote que ele é global e ela é composta de situações ou de algo ou de variáveis que fogem do nosso controle. Então, não dá para eu ficar focado na pandemia, porque tudo que a gente foca expande. Se eu tiver focado na pandemia, eu vou expandir o meu medo, por eu vou exemplo. expandir o meu medo, eu vou Sim, expandir a minha incerteza, eu vou expandir a minha insegurança. Isso vai virar um monstro dentro de mim, gerando excesso de ansiedade e de preocupações que podem ter efeitos nocivos para a saúde psicológica e, por consequência, a física no curto e médio prazo. Então, a saída para esse momento é eu pensar da seguinte forma: a pandemia existe, ela envolve variáveis econômicas, envolve variáveis da saúde, envolve até variáveis políticas que fogem do meu controle. sim, Então, eu tenho que tirar o foco disso e colocar o foco naquilo que está no meu controle. Então, isso passa necessariamente por uma mudança de mentalidade. Se eu focar no que está no meu controle, eu vou conseguir viver esse momento presente de uma forma mais produtiva e menos angustiante e estressante, certo? certo. Como isso se dá? Eu preciso entender o seguinte: existe uma realidade objetiva, que é a pandemia. Essa realidade objetiva, existe maneiras diversas de eu perceber isso. Cada um percebe de uma maneira. Então, eu preciso mudar o foco para tirar o foco dessa realidade objetiva e colocar o foco no que eu posso fazer hoje para viver essa realidade presente de uma maneira mais sóbria, mais equilibrada, mais segura, para Segura. quando essa pandemia passar, eu poder seguir a vida. Porque a pandemia passa, a vida fica e segue. Então, e aí eu ia falar, eu ia comentar isso, né? O que que acontece? Imagina se essa pandemia, a gente tem aí uma previsão, né? De praticamente 6 meses no Brasil. Claro que o pico, a gente sabe que começou em março, o pico vai ser abril e maio, e os outros meses é algo um pouco mais controlado. Mas, Tércio, então aí é o que a gente está falando. A gente vai parar a nossa vida 6 meses. Como parar a vida, né? A vida pessoal, a vida profissional, por exemplo, e a profissional ainda é nosso ganha-pão. Concorda comigo? Sim, perfeitamente. Na real, não é parar a vida. Na real, é se ajustar a uma nova realidade presente. Por isso que eu falo a mudança do mindset. O mundo, os negócios em gerais, não estão parados, não Sim, é? mas é que muita gente tem aquele bloqueio de início, você entende? Sim, E aí o que a gente hoje quer conversar com as pessoas é isso. A gente vai ter que substituir aquele bloqueio por, por se adaptar e aí vamos verificar o que, que você tem hoje, né? Estado atual mesmo, o que, que eu tenho hoje. E aí eu ia aproveitar, como a gente tem bastante gente aqui com a gente ao vivo, Ceará, Pernambuco, a Eli de São maravilha. Paulo, o meu amigo Felipe de Nova York. Felipe também vai Opa, participar aqui com a gente do Empregabilidade Blindada. E o Mário, dando um alô para todo mundo. E aí, assim, como a gente quer elucidar o que a gente está conversando, eu acho que a gente pode convidar as pessoas a compartilharem o que, que elas estão sentindo, né? sim, perfeitamente. Assim, medo.
ansiedade? Como é essa sensação? Teve um bloqueio num primeiro momento e como que tá seguindo? Ou não? Poxa, Marcela, eu ainda tô na fase do bloqueio, quero um help aí seu e do Tércio para a gente elucidar como a gente seguir nossa vida com a pandemia na vida pessoal e na vida profissional. Porque o profissional, Tércio, é o nosso ganha-pão. Você pode ter duas situações, por exemplo, e aí você depois pode comentar. A primeira você tem um trabalho, né? E o seu trabalho pode ser CLT e você pode ter sido transferido para trabalhar remoto, já é uma mudança. Você pode não ter um emprego, né? Você poderia estar naquele momento de recolocação profissional. E aí é um momento ainda mais delicado. Ou você pode ter uma empresa, como a gente tem as nossas. Também é um momento delicado, né? Na verdade, todos os cenários de vida profissional a gente precisa discutir, e aí isso é legal a gente até falar um pouquinho dos cenários. E vida profissional, o que já me assim, comentaram comigo, por exemplo, tinha vários casamentos marcados. Você imagina você de casamento marcado, e aí? Pois é. Ou muitos casamentos podem ruir por causa da pandemia, sim, né? Sabe, sim. O descontrole de todos nós. Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje, ele trabalha com duas esferas muito importantes, que é o trabalho, o profissional, e o nosso relacionamento pessoal, que envolve relacionamento amoroso, né? Companheiro, companheira de vida, filhos, sim, né? Enfim, ele é amplo. E aí, então, estou convidando todos vocês que estão aqui assistindo com a gente. A Inês está aqui, a Ditinha de São Paulo também. Gente, então vamos lá, vamos aproveitar o Tércio aqui. Né? Marcela, deixa eu fazer um comentário. Para que eu tenha vida pós-pandemia e até durante ela, eu preciso hoje, o que está dentro do meu controle hoje, é muito legal eu pensar no meu trabalho, nas coisas que eu preciso dar continuidade pós-pandemia, mas para que isso tudo seja uma realidade para mim, eu preciso estar vivo. Sim. Quando a pandemia passar. Então, hoje, o que está ao nosso controle, essencialmente o que está ao nosso controle, essencialmente passa pelo cuidado, né? Eu vou falar de uma teoria aqui, para a gente refletir, 2 Cs. Tá. Teoria dos 2 C, tá? O que significa essa teoria? Cuidado e crença. Legal. Tá? Então, o que é o cuidado? Vou falar desse cuidado de uma maneira bem abrangente, começando pelo que é recomendado pelas autoridades da saúde. Tá. Vamos relembrar, é muito bom, né? Sim, porque eu preciso imaginar o seguinte: na pandemia, aqui no Brasil especificamente, nem no mundo, nós não temos uma vacina ainda, e essa vacina existe uma previsão de, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos para ela estar pronta. Sim. E aqui no Brasil, nós estamos com um problema seríssimo de material para fazer testes que não chegaram ainda. Está sendo um problema crônico. Então, a gente não tem noção ainda do número certo de pessoas infectadas. Ou que estão morrendo de Covid-19, né? Sim, ou estão morrendo. Então, na ausência disso tudo, única preservação que nós temos nesse momento, no tocante ao cuidado, é o distanciamento social. E quando eu falo distanciamento social, isso ainda não é um fardo muito, muito pesado, porque o fardo pesado mesmo seria o isolamento social. Porque quando eu falo de distanciamento, ainda é algo voluntário, que eu estou fazendo voluntariamente para me preservar e preservar a coletividade. Verdade, sim, claro. O isolamento, não, eu já estou fazendo obrigatoriamente, eu sou obrigado a fazer isso. Sim, então, sim. O fardo fica mais pesado. Então, hoje eu preciso ter esse cuidado para que eu possa estar lá na frente e no pós-pandemia, vivendo tudo o cenário que vai acontecer. Então, hoje, a melhor saída é essa, é o cuidado. Esse cuidado recomendado pelas autoridades é a única
ferramenta, a única força que a gente tem de preservação da vida. Eu preciso ganhar pão, eu preciso do meu ganha-pão, mas eu preciso da vida para isso, porque tudo se reconstitui desde que eu esteja vivo com saúde. Esse cuidado, ele perpassa essas questões que a autoridade da área da saúde tem nos orientado. Ele vai mais além e ele está muito inserido nessa aspiração de 54% da população brasileira que eram insatisfeitos ou estão insatisfeitas com a vida porque não conseguem equilibrar o pessoal e o profissional. Agora, nesse momento de distanciamento social, é uma ótima oportunidade para rever um monte de coisas, inclusive a questão do pessoal, desse equilíbrio, né? Do pessoal e o profissional. Passa por a necessidade de eu perceber, quando a pandemia passar, o mundo, a vida, ela segue, mas ela segue de uma maneira diferente do período antes pandemia. Como eu quero estar quando essa situação toda passar? E aí, essas perguntas precisam jogar luz para dentro de nós, causar uma reflexão profunda. E eu preciso entender, eu preciso encontrar uma resposta de como eu quero estar. E a segunda resposta, a segunda pergunta que eu mesmo preciso fazer em função disso é: o que eu posso fazer agora, com o que eu tenho neste momento, para dar o primeiro passo nessa direção? E esse primeiro passo está dentro desse cuidado, é o não ficar parado, não ficar achando que é um momento de improdutivo, só de angústia, só de tédio, só de pavor, só de medos, só de excesso de ansiedade, mas procurar. Hoje, na internet, por exemplo, existe uma enxurrada de cursos de altíssima qualidade e talvez numa situação normal nós pagaríamos até muito caro para fazer, e hoje está gratuito. Sim. Aperfeiçoamento, manter a sua empregabilidade, tem que preservar a vida e o conhecimento, porque o conhecimento hoje é o maior ativo que nós temos. Entendi. E o segundo C é a questão da crença. A pandemia está trazendo um monte de lições para nós. Uma lição é a gente rever, essa questão do ser, é a gente rever as crenças limitantes que têm nos impedido de fazer e não alcançar o resultado necessário. Isso é uma crença limitante. Talvez a nossa vida esteja desalinhada nessa questão. Tá? Então, é o momento de rever muitas crenças limitantes. E também, mais importante ainda, é rever nossas crenças mais profundas. E aqui eu estou falando de crença mesmo, da espiritualidade. Não é religiosidade, mas espiritualidade. É o momento da gente se conectar com uma força maior que nos conduz baseado na nossa crença profunda. Esses dois Cs, eu acho que é o equilíbrio nesse momento de distanciamento social, para a vida não ficar parada, para a vida ir fluindo no estado presente que a gente vive hoje, pavimentando de uma forma saudável e consistente o nosso futuro, que hoje é incerto, mas que pós-pandemia jamais será o mesmo que antes dela. Sim, até porque eu acredito que dentro dessa pandemia, não que ela tenha um porquê, né? Mas que ela muda completamente o nosso jeito de enxergar o mundo. Isso para mim é fato, né? Sim. Mas é algo que realmente cada um vai ter uma visão sobre esse novo cenário que a gente se encontra, né? Que é mundial. Sim. Tem muita gente hoje que, por conta do distanciamento, já está com alto índice de estresse, de tédio, de fobias, um monte de coisa. Por quê? Porque elas não têm atentado para essas coisas que a gente está comentando aqui. Sim. Então, eu penso assim que essa é uma contribuição muito valiosa para que as pessoas, pelo menos, reflitam sobre isso. Por isso que eu estou colocando essa teoria dos dois Cs, para ficar uma coisa bem didática, para me facilitar a reflexão. O primeiro C, que é o cuidado, ele é muito abrangente. Ele começa
com as orientações que a gente tem recebido das autoridades da área da saúde. Sim. Essencial. E olha só, falar que a gente tem que lavar as mãos a todo instante, antes de passar no rosto, antes de comer alguma coisa, gente, nós estamos resgatando aí aquilo que nós aprendemos quando criança e deixamos de lado. De lado, completamente de lado, né? Entende? Sabe o que aconteceu esses dias comigo? Eu falei assim, nossa, como eu mudei a minha higiene de um mês para cá, porque eu realmente fiquei assim bem rigorosa. E aí eu percebi o quanto eu estava no automático. Nós estávamos assim, eu acho assim. O mundo, Marcela, o mundo estava, e ouvintes que nos ouvem, nos assistem, o mundo estava caminhando para o automático. Por isso que a ONU, a Organização Mundial da Saúde, registra a depressão como o mal do século, e o segundo maior mal do século é o transtorno de ansiedade. E no Brasil, especificamente, nós puxamos a fila. O número de transtornos de ansiedade no Brasil é 3 vezes mais que a média global, porque está todo mundo no automático. Sim, e é um automático que é 200%. A gente passou do limite considerável, né? Que é você ser agitada, é ser proativa, né? Sim. Então, você veja bem, olhando nessa perspectiva, nós já estamos extraindo coisas boas desse distanciamento social. Né? Nós estamos, desse cuidado com a saúde, do resgate dessa higiene pessoal. É um resgate mesmo, né? O fato de você estar mais tempo com seus filhos nunca aconteceu. Quem tem filho pequeno, com menos de 10 anos, talvez seja uma oportunidade única. Ele nunca teve essa oportunidade de estar mais próximo dos seus filhos. E com os nossos pais também. Com os pais também. Por exemplo, eu tô aqui com a minha mãe e assim, de manhã a gente se via 15 minutos. E quando eu chegava, ela já estava dormindo, ou ela já estava dormindo no sofá, e eu só resgatava aquele momento, né? E falava, mãe, vamos para a cama. Então aí, ao longo de 24 horas, a gente tinha um convívio de 30 minutos. Pois é, você veja. Ó, só para citar um exemplo. A gente não pode... Isso é um contrassenso. Você achar que estar na sua casa, próximo das pessoas que você mais ama, e o corre-corre do dia a dia não permitia isso, não pode ser algo tedioso e angustiante para você. Tem que ser algo prazeroso. Até porque a sua casa tem fenômenos psíquicos envolvidos nisso, que é uma situação de acolhimento, de abrigo, de segurança. Por mais que a vida seja agitada profissionalmente fora, no mercado de trabalho, em ambientes de trabalho, mas você almeja todo dia estar na sua casa, chegar na sua casa. Exatamente, voltar para o seu lar, né? Voltar para o seu lar. Então, o fato de você estar no seu lar hoje não pode ser algo angustiante e entediante para você, desde que você tenha uma mentalidade positiva e aproveite produtivamente esses momentos. E vou dizer para você, dá para fazer isso, porque você continua trabalhando e trabalhando muito. Eu estou fazendo essa live com você, que começou 10h30 da noite, vai terminar 11h30. Eu já participei de aulas hoje, 3 horas de aula pela internet. Eu já fiz live de 1h, 1h30. Eu já fiz um monte de reuniões, já fiz um monte de coisa. Dá para tocar a vida dentro de casa, do lado das pessoas que a gente mais estima, mais ama, e que numa situação normal não daria. Essa mentalidade precisa mudar. Eu não posso focar no problema e expandir o problema, porque vai me gerar maiores problemas. Se eu mudo o mindset e vejo o que tem de bom na situação, eu amplio isso e eu continuo sendo produtivo. E olha, se bobear, você vai trabalhar mais do que antes. E o pior que é verdade, né? Porque você vai acordar, fazer um café e ir para frente do computador. Pois é. Mas é claro que aí também é uma questão que a gente depois pode até voltar, que eu acho que é muito importante, gestão de tempo. E, por exemplo, na semana que vem eu vou fazer uma live que chama Trabalho Remoto e Resultados, né?
Porque, e aí, mas só que eu acho que aí já entra, por exemplo, um segundo planejamento de fazer gestão do tempo dessa nova situação que nós estamos, né? Sim. Mas, então, eu adorei a teoria dos dois Cs. Cuidado e crença. E esse cuidado, ele é um cuidado numa perspectiva bem abrangente. É os cuidados necessários recomendados pelas organizações, autoridades da saúde e o cuidado com a tua empregabilidade, a teu autoconhecimento e o conhecimento daquilo que você precisa para sobreviver nesse mundo pós-pandemia. Pós-pandemia. E dá o primeiro passo agora. Sim. Desculpa, não tem que. É que eu ia falar. Você falou, tem que fazer o primeiro passo agora. E aí tem uma pergunta da Eliane Domingues, que está aqui. Ele trabalha comigo em uma das universidades que eu leciono. Ela está sempre aqui com a gente. E então ela fez a pergunta para nós, né? Então vou deixar você responder. Que é sempre bom uma outra pessoa com um outro ângulo, né? Uma nova visão. As sugestões sempre trazem boas ideias, tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Então vamos lá. Ó, ela colocou assim, Marcela, com todas essas alterações de perfil de trabalho, do físico para o home, você acredita que a partir de agora teremos uma mudança no padrão de emprego CLT? Estamos migrando o nosso segmento? O que você acha? Olha, mesmo antes da pandemia, a gente tem quase que 50% ou mais da nossa força economicamente ativa na informalidade, certo? Então, essa questão do empreendedorismo, ele é uma tendência irreversível aqui no Brasil. Uhum. Mas as coisas, como a gente falou desde o começo, elas estão incertas. Ninguém tem uma bola de cristal. A única certeza que a gente tem é que é tudo incerto. Mas uma coisa é certa, a pandemia vai passar e as relações no mercado de trabalho, na maneira de se relacionar, na maneira de fazer negócios, na maneira de produzir, tudo isso vai mudar. Vai mudar. Eu também acredito. Tudo isso vai mudar. E na maneira e trazendo situações boas para nós. Precisa estar apercebido, essa é uma palavra-chave também. A gente não vai ter mais tempo de ficar na zona de conforto. Quem ficar na zona de conforto vai ficar para trás. Nós precisamos estar apercebidos, vigilantes de todo esse processo em curso, para garantir consistência nessa trajetória, nessa jornada, e que seja algo saudável, tanto na questão do empreendedorismo ou CLT. Sei lá, eu acho que a questão de CLT cada vez mais vai diminuir no Brasil. Essa perspectiva, essa tendência, eu já tinha ela mesmo antes. Mesmo, eu acho que a gente já conversava disso há 10 anos atrás, quando a gente se conheceu e lançou o livro do coaching. Sim, sim. Eu acho que o trabalho hoje, ó, olha, essa pergunta que essa ouvinte... É Eliane. Como? Eliane. A Eliane. É uma pergunta bem abrangente também, Eliane. Eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo antes da pandemia, o dinheiro, ele não estava mais nos bancos, ele não estava mais nas ações. O dinheiro ou os ativos, vamos dizer assim, os ativos, né? Ele está no conhecimento que você tem e na capacidade de aplicar esse conhecimento, transformando ele em um ativo de valor para o seu negócio. Isso passa necessariamente pelo empreendedorismo. Você não precisa de uma CLT nem de uma carteira de trabalho para isso. Sim. Isso também é. Então, só que aí para fazer isso, você tem que estar bem equilibrado para trabalhar com o dinheiro dessa forma. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. O ponto é assim, ó, o dinheiro... É a mentalidade, é o que a gente falou, é o X da questão. O dinheiro hoje,
essas ferramentas de tecnologia que a gente tem, todo mundo pode ser um ensinante. Eu diria que a nobre missão de professor, ela está em alta, porque todo mundo pode ensinar algo de alguma forma. E o conhecimento, assim como o amor e o afeto, não pode ser retido. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Sim. E hoje, todos nós temos, em alguma área, profissional ou não da nossa vida, algo para ensinar, algo para compartilhar. E isso pode se tornar um ativo para nós, porque as ferramentas de tecnologia proporcionam uma escala muito grande disso. Sim. E à medida que você escala o conhecimento, você transforma ele em ativo para um negócio, para o seu negócio. Então, a gente vê hoje muita gente ganhando dinheiro na internet, pessoas que há 2 anos atrás você nem conhecia e hoje estão se tornando até, digamos, uma celebridade numa determinada área, porque compartilhou um conhecimento e escalou esse conhecimento. É. Consegue captar o que eu estou Sim, colocando? consigo. Então, E aí ela aproveitou e fez uma outra pergunta para você. Eu estava tá. olhando aqui. Que tem muito o que a gente acabou de falar. Será que a partir de agora, e eu acho que não é nem a partir de agora, já vem começando, isso já começou há alguns anos, teremos menos empresas físicas? Sim, com certeza. Com certeza, eu também acho. Com certeza. Era uma tendência irreversível, a quarta onda, a quarta revolução industrial já propõe isso. O mundo digital é um processo irreversível, né? E quando a gente fala em mindset, quando a gente fala em digital, muitas pessoas da minha época, por exemplo, que nasceu numa fase analógica, o jovem hoje ele já nasce com o DNA do digital, ele nasceu no mundo digital. Pessoas da minha idade, por exemplo, ou próximas dos 50 anos, nasceu numa fase analógica. E aí fala, eu não consigo operacionalizar ferramentas digitais, plataformas digitais. Isso é uma coisa, isso você não precisa necessariamente fazer. Você pode encontrar quem faça, mas você precisa ter um mindset digital. O que é um mindset digital? É uma cabeça aberta para esse novo mundo que existe. É um mindset de crescimento. É você usar suas habilidades e estar sempre aberto a aprender. Não Sim. ter mindset fixo e falar, não, isso agora não é para mim, né? Sim. Porque Não existe essa possibilidade. não, então, exatamente. Eu falei ontem na live, na outra live de ontem, eu falei isso, não tem mais possibilidade para mindset fixo. Não tem. Né? Não tem. Não tem. E eu acho que assim, o que já estava muito latente para o mercado de trabalho e para a forma de você interagir com as outras pessoas, algumas coisas que já estavam assim retrógradas. Agora com a pandemia e com essa situação de você assim se deparar com o novo na sua frente e é urgente e você precisa tomar uma decisão, porque antes, por exemplo, eu vou até te dar esse exemplo, eu estava seguindo na minha vida normal. Eu sabia que eu precisava tomar uma decisão, às vezes da empresa, ou uma decisão nova, por exemplo, para agregar no meu mindset para eu ter um sucesso maior. Mas, como ser humano adora uma rotina, né? A gente gosta de se sentir seguro, gosta de estabilidade, a gente vai postergando algumas decisões na vida. Só que agora com a pandemia, a gente. Não tem mais chance. Não, a gente está com o pé na porta. A porta bateu e ela não abre mais. Sim. E ainda bateu na sua cara, né? Porque Aquilo foi que de um você dia tinha para o medo outro. de fazer, você tem que fazer hoje. É uma Sim. questão de sobrevivência. Então, agora é questão de sobrevivência. Sim. E outra coisa, respondendo, complementando a resposta da Elaine. Eliane. Complementando a resposta dela, quando ela falou do físico para o digital, só para você ter uma ideia do que a gente está comentando aqui, existem marcas centenárias de produtos físicos. E as marcas de produtos digitais ou empresas digitais, startups, comparado com essas
marcas centenárias, Centenária. elas são relativamente novas. E hoje, as marcas que têm mais valor no mercado são as de produtos digitais. A única marca de produto físico que está chegando junto com o digital é da Apple, que vende celular. Celular é a ferramenta de atenção das pessoas. A atenção das pessoas hoje está na palma da mão. As outras marcas que você conhece, que têm produtos dentro da sua casa, que são marcas centenárias, todas elas têm menos valor hoje no mercado que um Google, que um Uber, que Airbnb, que O Amazon. iFood, o Rappi, o Essa é a Google para fazer um realidade. hangout, né? Então, a tendência é sair cada vez menos do físico para o digital. Na verdade, não existe marketing online, existe uma integração entre o físico com o digital. Nesse momento de pandemia, as empresas de produtos físicos estão se valendo do digital para poder não parar os seus negócios. Como a gente não sabe por quanto tempo isso vai se arrastar ou qual será os efeitos pós, que pode até vir uma outra pandemia, uma segunda pandemia, já se ventila essa possibilidade. Então, nós vamos seguir um bom tempo nessa linha aí. E depois que as empresas se adaptarem a isso, eu acho que o processo é irreversível. Eu também acho. Só que aí, hoje, a gente está vivendo uma transformação de mindset de fixo para crescimento, de físico para digital, né? E, na verdade, você tem que unir todas essas informações que estão, por exemplo, sendo transmitidas em todas as lives no último mês, por exemplo, porque eu fico o dia inteiro olhando na internet. Poxa, a gente tem tudo para quarentena. Tudo para você mudar o seu mindset numa nova quarentena que foi imposta mundialmente. Para a gente comer melhor, para a gente agir melhor. Aí você vai falar, nossa, poxa, é uma onda de autoajuda? Eu acho que... Você está tocando num ponto aí, pode seguir, depois eu comento. Não, é porque assim, será que a gente está seguindo numa onda de autoajuda? Assim, na minha visão, é o que você falou do professor. Todo profissional tem algo sim, como eu posso dizer, tem algo a agregar, né, na vida das pessoas e pode fazer disso um negócio. É claro que eu acho que, assim, quem eu vejo fazendo live e se colocando já tem uma profissão definida, né? E aí, claro, também está se transformando e colocando o que eu percebi, uma outra coisa muito legal que acontecia com algumas pessoas que eu convidava para a rádio, por exemplo. Ah, Marcela, não dá tempo de eu fazer live, porque eu atendo muito, né? Sabe assim, vamos marcar, e ficava para marcar. E agora, olha que interessante, você tem tempo para live. Então, pois é. E uma outra coisa, se essa pessoa que fala assim, ó, eu atendo muito, se ela tiver um mindset para o digital, ela pode fazer o negócio dela escalar vertiginosamente. Porque, veja bem, ela é limitada. Tem ao tempo, né, do presencial. Tempo e espaço. Espaço, claro. Né? E por mais que ela faça, ela vai sobrecarregar e vai atender um número limitado de pessoas. Se ela atende muita gente, ela deve ser boa naquilo que ela faz. Se ela criar um canal online para escalar isso e passar a ensinar profissionais da área dela a ser tão bom quanto ela vai não vai precisar atender tanto quanto ela atende fisicamente e vai ganhar muito mais, vai ter muito mais qualidade de vida, porque ela é se ela atende muito, é porque ela é uma referência naquilo que ela faz bem. Por que ela não passa a ensinar isso outros para que outros alcancem um número maior de pessoas tão bem quanto ela e todos ganhem com isso? Sim, é uma alternativa, né? Sim, essa é a alternativa. Agora, você falou da autoajuda, eu quero trocar essa palavra que para nós brasileiros tem uma conotação pejorativa por
por uma competência de empregabilidade, tá? Que é o autoconhecimento. Sim. Tá? E essa pandemia, em pequena escala, vai nos remeter a isso também, ao autoconhecimento. Eu costumo dizer, embora a psiquiatria, a psicologia não gosta de usar a palavra cura, eu costumo dizer que o autoconhecimento nos cura, e quando não, aponta um caminho para. Sim, o José Roberto Marques, ele fala muito disso, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, né? É Pois é, é um lema pois é. dele que ele fala em todos os cursos de coaching e você acaba ficando até com essa frase, né, na mente. Pois é. Então, o mundo estava caminhando com uma velocidade muito grande que o homem é capaz, fora dele, chegar à Lua. Tudo bem, mas ele se conhece minimamente. Então, por isso que competências emocionais, gestões emocionais, autoconhecimento, tudo isso é uma das competências muito valorizadas no mercado de trabalho daqui para frente. Porque nós temos que aproveitar esse momento com uma alta reflexão, um autoconhecimento. A gente tá. Você falou uma palavra mágica, a gente está tendo tempo. A gente Tempo, está, né? tempo. E olha só, você falou aí de gestão de tempo. Preste atenção no que eu vou falar. As pessoas que hoje estão entediadas em casa e reclamando que não tem mais o que fazer, eram justamente as que reclamavam de falta de tempo. O que isso propõe? O que isso sugere para nós? Que para essas pessoas aí, todas elas, o problema não é o tempo, é a gestão do tempo. Então, nós precisamos aprender a estabelecer prioridades. Prioridade Ou, é a ferramenta importante nessa questão de gestão do tempo. Como sim, é que eu não tinha tempo e agora o meu tempo está ocioso demais? Eu não consigo, estou no tédio. sim. Mas eu acho que o que acontece hoje? A pandemia e as notícias na TV, né? Você acaba perdendo o seu autocontrole para fazer a gestão do seu tempo. Porque aí a gente volta no que você falou: 100% pandemia, 100% pandemia, 100% telejornais. E realmente, Você está morto. até o Mandetta, né, que é o nosso ministro da Saúde, eu acompanhei agora uns minutinhos em um jornal a coletiva dele. Ele mesmo falou, gente, por que perder tempo colocando 10 fake news? Coloca duas. Se você quer, se isso faz bem para você, mas pelo menos coloca menos, né? Porque a gente tem que ter compaixão e tem que ter compaixão e, como se diz, consideração com o outro. Mas aí, por que a pessoa faz isso? Porque tem falta de autoconhecimento e autocontrole de si mesmo. Sim, sim. Olha, eu vou dar uma dica, se eu posso dar uma dica. Claro. Nessa questão de informação, se você ficar na pilha de ficar ouvindo tudo que as pessoas falam em relação ao Covid-19, você vai fazer o seu velório antes do tempo. Uma dica boa é você escolher uma fonte segura que você considere seguro. Você, estou dizendo no geral, né? No geral, sim, claro. Considere segura e veja uma informação só durante o dia. Você pode escolher Sim. talvez no final do dia. Diga assim, ó, agora eu vou naquela fonte saber como que está a questão do Covid hoje. No Brasil ou no estado que mora, né? Para que eu possa me inteirar disso. Só. Esquece o resto, esquece fake news, esquece tudo. Gente, nós estamos num momento que a gente tem que pensar em nós e na coletividade. Então, por exemplo, isso também perpassa pela questão de sair da zona do conforto. Eu tinha muito receio de fazer vídeos que não tivesse um padrão de qualidade bom, então eu fiquei me privando disso muito. E eu fiz a seguinte reflexão: eu preciso ajudar o coletivo de alguma forma. O que eu tenho hoje que eu posso ajudar? Os conhecimentos que eu tenho através dos estudos, das pesquisas, do desenvolvimento humano. Isso eu tenho aplicado na minha vida, tem me ajudado? Bacana, então eu vou ajudar outros. Eu vou, ligo o celular, gravo um vídeo e solto no meu canal do IGTV, no meu canal do YouTube. Qual é a ideia? Ajudar as pessoas. Da forma que eu estou sendo ajudado, ajudar. Agora, ficar vendo fake news, isso e aquilo, um monte de vídeo no WhatsApp, na internet em geral, nas redes sociais,
isso não contribui em nada. Não. E Tércio, posso aproveitar que eu sei que você é adepto de, assim, de bem-estar, de saúde, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você gosta bastante de atividade física, né? Eu não vivo sem, faz Você parte não da vive da sem. minha necessidade orgânica. Então, como eu sei que você gosta muito disso, eu também gosto. Eu percebo, né, ao longo da minha vida também, isso é autoconhecimento, que a hora que eu tô um pouco mais agitada, ao longo do dia, eu sou também ser humano, também fico tocada com o que está acontecendo. O que eu percebi? Que a atividade física ajuda demais esse momento que a gente está vivendo e que a gente pode fazer a atividade de, assim, claro, eu, por exemplo, tinha, olha que diferente, estava no Gympass, mundo digital total, né? E malhava todos os dias em academias diferentes, tal, porque eu gosto disso, de não ter rotina, tal, isso me faz bem, conhecer novos lugares. Bom, a pandemia chegou, eu cancelei meu Gympass, e agora eu tenho duas situações. Tem um transporte aqui dentro da minha casa, né, para fazer um exercício. Ou o que eu estou fazendo? Eu ainda tenho que fazer algumas coisas na rua, né? E então eu tenho que buscar um horário que a rua esteja vazia, que já está mesmo, mas de manhã bem cedo está completamente vazia. É óbvio que eu estou usando o cuidado que você falou, da máscara e da luva. Não descuide disso. Não, nem pensar. Eu não coloco o pé para fora da porta do meu apartamento sem a máscara e a luva, porque a gente vai no supermercado, você vai num caixa eletrônico, ou você tem que fazer um depósito no banco. Assim, o que acontece? Hoje eu ajudo muitas pessoas idosas. E, claro, a minha vida financeira é bankline, né? Uhum. Mas de pessoas com mais idade, por exemplo, as minhas avós, eu fui descobrir agora na pandemia, dando um help, que o cartão dela não tem senha, porque ela não usa o débito nem o crédito. E aí, então, algumas coisas eu ainda estou tendo que sair para lugares básicos, que é farmácia, um caixa eletrônico, porque aí o banco é muito melhor você não ir no banco, né? Até Sim. porque os bancos estão sem caixa, então não tem muita necessidade de você entrar no banco, né? Mas aí eu usei esse recurso de ter que ajudá-las e aproveitar para caminhar na rua, mas aí eu já estou caminhando naquele ritmo de caminhada mesmo, sabe? Para fazer aquele exercício para o corpo e para a mente. Mas acho legal você falar um pouquinho sobre isso também. Vamos aproveitar todos os recursos do Tércio. Legal. Então, eu vou jogar aí uma metáfora, tá? Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Uhum. Então, eu estou hoje, 16º dia que eu estou em casa, não sai para nada. Mas você não saiu na rua? Não. Não. 16º dia. Estou seguindo fielmente. Realmente. E eu treino só a corrida, meu treino de corrida são 3 vezes 15 quilômetros que eu corro por semana. Seriam 45 quilômetros por semana. Só um tipo de treino, fora musculação, essas outras coisas. E eu faço isso, fiz isso durante toda a minha vida. O treinar, para mim, é uma necessidade orgânica, mesmo quando a mesma necessidade que eu tenho de me alimentar, de dormir, de escovar os dentes, de ter a higiene pessoal, eu tenho de fazer atividade física. Se eu não me alongar todos os dias, meu corpo dói, porque é muito tempo de atividade física. Mas eu não estou saindo para fazer. Tem um parque aqui perto, que eu corro 15 quilômetros lá 3 vezes por semana. Mas eu não estou indo, o parque fechou e eu parei. Sim. Agora, eu vou parar de fazer? Não. O que eu posso substituir a corrida? Pular corda. 10 minutos de corda que eu pular equivale a 30 de corrida. Eu posso pular corda no meu quintal. Entendi. Então, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Você tem que encontrar um espaço onde você está para fazer isso, não pode abrir mão disso. Porque a corrida, a atividade física,
ela oxigena o cérebro, ela libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que libera dopaminérgico. Sabe o que é isso? É a energia e a motivação que nós precisamos para superar desafios, aceitar nossos novos desafios e estar pilhado para fazer as coisas. Ela libera também endorfina, serotonina, que dá a sensação de relaxamento, de prazer e bem-estar. Ou seja, a atividade física ela regula, equilíbrio, dá o equilíbrio para o nosso organismo. Se você quer estar mais forte lá na frente, você não pode prescindir disso hoje. Ah, mas acho que ele está falando isso porque lá ele tem espaço. Meu, eu já pulei corda durante esses 16 dias na cozinha. Eu imagino. Sabe? É por isso que eu falo da metáfora. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E, Então, não tem desculpa. Você não pode ir para a rua. O que, que eu posso fazer aqui dentro de casa para substituir? É e como sabe você... uma coisa legal que eu aprendi essa semana também, que eu acho que você pode comentar? Eu comecei a perceber mais as coisas. Porque antes eu tinha que fazer tudo correndo, né? Já estava sempre atrasada. E com as ruas mais vazias, a gente começa a olhar detalhes na rua. É algo muito louco, né? Sim. E, por exemplo, eu obviamente, como a gente está numa fase de isolamento social, né? Na verdade, não de isolamento, mas de distanciamento. Distanciamento. Eu ando, mas eu ando assim, no quarteirão, né? Desço 2 quarteirões no máximo e já subo porque são os lugares mais próximos para realmente não ficar caminhando, porque não é uma caminhada de exercício, mas eu substituí. E aí a minha tia também tem um quintal. E aí eu vou visitar os meus cachorros todos os dias. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma cadeira de praia no quintal e comecei a tomar sol todo dia de manhã. Olha, vitamina D. É bom. Vitamina D. Mas Vitamina você vê D. que, e pra Eu estou quê? precisando tomar um pouquinho, porque eu estou muito dentro de casa. É porque aqui no apartamento é difícil tomar sol. Tem a sacada, mas é muito pequena. Mas aí eu coloquei a cadeira e, gente, você toma um sol, né? Então agora o que eu tô fazendo todo dia? Eu tô indo andando, é muito rápido, de 5 a 10 minutos, mas chego lá, tomo um café com ela. Eu tô tentando manter uma rotina nova, mas que me faça bem, para me deixar assim mais feliz, mais animada, mesmo Sim, dentro da pandemia, entendeu? sim. E eu acho que é Excelente. o caminho que todo mundo tem que fazer, porque nos primeiros dias eu não vou mentir, né? E eu nem tenho por que mentir, né? A gente está aqui realmente sendo a gente mesmo. Eu fiquei um pouco mais, sabe assim, mais tristinha, é, com aquela incerteza, né? Aquele medo. E aí eu falei, não, Marcela, autoconhecimento, autocontrole. Sim. E aí isso tem que partir de você, né? Não, sim. É aquilo que a gente conversou, né? O medo faz parte do ser humano. O medo é uma preservação da vida. Todos nós temos medo. O corajoso tem medo, o covarde tem medo, o prudente tem medo, o imprudente também tem medo. O ponto é a gente equilibrar, a gente mensurar quais são o tamanho do perigo, o tamanho da luta. O medo ele serve para fazer você ou enfrentar o perigo ou fugir, ou lutar ou fugir. Então a gente precisa entender qual é o tamanho do perigo que a gente enfrenta e quais são as forças que a gente tem. Então, nesse momento, não é um momento de coragem, mas um momento de prudência. Sim. E no momento de prudência, o que, que eu faço em relação ao medo? Eu recuo e potencializo minhas forças. Como é que a gente potencializa a força nesse momento? Aplicando a teoria dos 2 Cs. Cuidado e crença. Isso Estimular nossa espiritualidade que tá dentro da isso gente. faz toda a diferença. O ser humano ele é composto de 3 partes. Os gregos gostam muito de distinguir essas 3 partes. A vida bios, que está relacionada ao nosso corpo físico. A vida psique, que está relacionada à nossa vida psicológica. E a vida tisoi, que está relacionada à nossa vida espiritual. O equilíbrio que essas pessoas buscam em qualquer esfera da vida, inclusive na profissional e pessoal, está nessas 3 áreas. Você exercitar essas 3 áreas, aí está o equilíbrio. Então, esse é um bom momento, porque antes da pandemia, a gente pensava só na vida psicológica, male male,
porque o autoconhecimento está aí em voga, né? A gente pensava só em trabalhar em projetos, em estudo, isso e aquilo, pensava male num exercício físico quando a preguiça não bate, mas zero para a vida espiritual. Como é que a gente vai ter fé nesse momento se a nossa vida espiritual está fragilizada? Então, precisa potencializar também. Então, o equilíbrio para a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, durante e pós-pandemia, está em você exercitar essas 3 áreas da sua vida: bios, psique e espiritual. Espiritualidade, né? Sim. E aí, então, como a gente está em cima do horário, você viu, a gente está aqui. Passou 11h30 já, cravadinho, a gente tem 5 minutinhos para fechar. A gente conversou bastante e chegamos à conclusão que a gente precisa hoje tomar cuidado, né? Os cuidados de higiene que foram... Não preciso disso. Deixa eu te falar uma coisa em relação, desculpa, a interação. Eu não quero te cortar, não. Não, imagina. Quando você falou do exercício físico, só complementando. Complementa e depois a gente fecha, né? A minha sugestão é que que as pessoas em geral não vá para a rua em hipótese alguma. Essa é a minha sugestão. Sim, treinar em casa. Mas em caso extremado, como o seu, se precisar ir para um lugar de extrema necessidade, coloque uma roupa confortável, um tênis no pé e vá em ritmo de caminhada. Não em ritmo de passeio, de caminhada. Sim. Certo? Mas eu te falei que eu estou indo mais rápido. Sim. Já que eu vou até mais rápido. Às vezes era um negocinho que era 10 minutos, mas como você já vai mais rápido, em 5 você vai e volta. Isso é bom, porque você tem esse ritmo de caminhada, você vai e volta mais rápido, né? Mas não fica na rua muito tempo, porque você tem que ir mais rápido e voltar mais rápido, e queima caloria, exercita, sua. Sim. Né? Por exemplo, eu teria a opção de ir de carro, mas aí às vezes eu penso, bom, como é a 5 minutos daqui, eu também não vou tirar o carro da garagem. Até porque hoje eu também estou muito preocupada com a higiene dentro do carro. Então, todo dia que eu pego o carro, eu desço com álcool 70, borrifo em tudo, Tércio. Na maçaneta, na hora de eu entrar, na minha, do motorista e do passageiro, limpo o carro, som, botão do ar-condicionado, o câmbio, né? Não tem jeito. Então, todo dia eu tô fazendo isso. Tá vendo? São coisas que mudaram a nossa vida, né? 5 minutos antes de eu sair. São coisas óbvias que a gente não fazia. São coisas óbvias, mas a gente não fazia. Eu levava o carro para lavar uma vez por mês. Olha, tá vendo? Você sabe que o óbvio, ele existe para ser praticado. Mas pelo fato de ser óbvio, a gente deixa de lado. Porque a gente não gosta das coisas simples, a gente gosta de coisas complexas. Meu Deus do céu, viu? Mas então, para a gente fechar a questão desse assim, como enfrentar então os desafios do presente e do futuro, utilizando as lições que a gente passou aqui hoje, que foi o cuidado que você falou, a teoria dos 2 Cs, que eu gostei bastante, seguindo os cuidados da Organização Mundial de Saúde e também dos médicos do Brasil, né? Todos os nossos médicos estão sendo tão gentis, corajosos, né, de passar toda a informação. Muitos médicos estão atendendo de graça também, gratuitamente, né, para pessoas que estão sentindo sintoma. Então, muito legal. Eu não posso esquecer os psicólogos. Eu tenho várias amigas psicólogas que abriram um canal de atendimento também para ajudar o próximo, né? E lembrando que esse conhecimento, além desses recomendados pelas autoridades, passa pelo autoconhecimento, o autodesenvolvimento também, né? Buscar se informar, buscar mais conhecimento dentro do caminho que você quer chegar pós-pandemia. Sim. Tá? E aí, trabalhar a espiritualidade, né? Que é o segundo C, que é a fé, a espiritualidade e esse momento com a gente. Vamos aproveitar esse tempo para você se concentrar em você. Foi isso que eu fiz na cadeira de praia no quintal da minha tia. Com uma força maior. Exatamente. Você precisa ter aquele tempo seu na sua casa. Eu acabei me encontrando no sol. Sabe, eu refleti mesmo, sabe? Falei, nossa,
faz tanto tempo que eu não paro para olhar o céu de manhã, ou eu sentei lá outro dia de manhã e de tarde. Olha aí. E assim, eu falei, assim, sabe, tipo, quanto tempo que eu não fazia isso? Pois E é. aí eu acho que é aí que a gente se reconecta com a gente mesmo, né? Com o nosso eu interior. E com a natureza também. Eu falei isso para minha tia. A gente tá ouvindo os passarinhos. Coisa que. Olha aí, que coisa maravilhosa. Quantas vezes na sua vida você fez isso? Então, em São Paulo, nunca. No máximo, a gente, claro, quando vai para um sítio, num final de semana, ou pra praia, aí você acaba, né, assim, dando. A gente baixa a adrenalina, né, e começa a escutar. Mas logo já tá na hora de vir para casa, né? O final de semana tá acabando. Mas aqui em São Paulo, é difícil separar e contemplar o sol, o céu e a natureza. Então você há de convir que essa pandemia tem um lado positivo das coisas também, né? Depende de como eu vou ampliar a minha percepção. Sim, também. Eu acredito que sim. Eu venho trabalhando muito isso dentro da Marcela para conseguir compreender o que está acontecendo no mundo e o que a gente está vivendo. Focar nisso que você está focando vai te manter mais forte para superar o que tiver que vir pós-pandemia. Uhum. Esse caminho que você está tomando. Esse é o caminho E, certo. e, querendo ou não, te dá uma serenidade, né? Te baixa aquela ansiedade. Eu, ao invés de depressão, eu tive um pouco de ansiedade, né? Quando começou. E aí, essa questão de ficar em casa, porque os trabalhos, eles, assim, os meus, por exemplo, eles foram te dispensando, né? Então, aí, de repente, você acorda e fala: Nossa, minha empresa está online, os meus vínculos CLTs estão remotos, Uhum, né? Uma uhum, nova vida começa a partir de agora. E uhum. aí? O que vou fazer? Pois Então, é. seguindo os ensinamentos do Tércio, para a gente fechar aqui essa live maravilhosa, cuidados básicos, né? Que eram óbvios, mas não tão óbvios assim. A gente tem que tomar Sim, cuidado. Espiritualidade e autoconhecimento puro, sim. né? Para a gente ganhar esse autocontrole, para a gente conseguir equilibrar as esferas da nossa vida e viver com a pandemia e pós-pandemia muito melhor. Isso aí. Isso Então, tá mesmo. bom. Tércio, eu quero que você deixe os seus contatos aqui para o pessoal que está assistindo a live. Tá. Eu vou passar então. O meu Instagram é Tércio Vitor, né? Tudo que eu Sim, falar aqui é Tércio Vitor. Ah, Tércio Vitor. Tércio Vitor no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn Também. e que mais? Você parece eu. É o nome de guerra em todas as redes sociais. Tudo igual. Eu tenho páginas corporativas também, mas nessas aí você me acha e depois vai para outra. E no YouTube também. No Tércio YouTube, Vitor. como tá Tércio Vitor também, seu canal. Um assunto técnico aqui, quando você entrar lá, tem dois Tércio Vitor, um Tércio Vitor e um Tércio Vitor de Lima. É para Uhum. entrar no Tércio Vitor, porque o Tércio Vitor de Lima eu estou desativando, que foi um erro que aconteceu, por isso que ele está lá. Ah, tudo bem, não tem problema. Pelo menos é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, É mas a vai no mesma Tércio pessoa. Vitor. Né? Então, quem gostou do bate-papo hoje com o Tércio, meu amigo de 10 anos, a gente está juntos, né? No livro Manual Completo de Coaching. No meu caso, foi o meu primeiro livro de coautoria de coaching em 2010. Então, Né? Foi assim esgotado. que a gente se Esgotado. conheceu. Isso mesmo. Eu tive a grata felicidade de conhecer a Marcela. Até hoje, parceira nossa e parceiraça. A gente passaram-se 10 anos, mas a gente se falou, fez eventos juntos, e é assim que a gente continua. A gente se conecta, nós somos colegas coaches, né? Cada um tem uma abordagem, mas quando a gente tem os mesmos propósitos, a gente se conecta pelos valores, né? Não tem jeito. Tércio, então, obrigada mais uma vez por ter participado aqui do programa Empregabilidade Blindada. Agradeço também a participação na Rádio Exclusiva FM. Nossa live vai ficar aqui disponível para todos vocês ou assistirem de novo, ou quem não deu tempo de assistir ela na íntegra, né? A gente vai deixar aqui e depois também, em breve,
essa live vai estar no meu canal, Marcela Butazzi. E a gente volta sexta-feira que vem, às 10h30 da noite. Tá bom? Então, Tércio, obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite, um abraço. Um abraço aos ouvintes. Então, tá bom. Gente, a gente tá chegando ao fim. Eu vi que o pessoal mandou aqui beijo de Brasília, a Maria de Lourdes, o Dionis, que está nos assistindo do Pará e de Brasília também. Acho que eu mandei beijo para todo mundo. Vou mandar um beijo para o meu aluno, o Nicolas Figueiredo, também está aqui assistindo. A Eli, que participou bastante aqui com a gente. A Inês, a minha tia, Mari Maceran. Ó, família em peso. É família, aluno. É muito legal, amigos. Gente, obrigada. O Felipe de Nova York também. Felipe, em breve você vai estar aqui com a gente também. E direto de Nova York, né? Vai ser uma conexão Nova York e Brasil. Muito legal. Gente, uma boa noite, um excelente final de semana. E a gente se vê na próxima semana aqui no Empregabilidade Blindada. Um beijo. Boa noite.